aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha dupla de 2 livros que eu fiquei assim completamente, sabe, destruída com essas leituras. Foram livros que me agregaram demais. Eu acho que também são livros que todo mundo deveria ler, são utilidades públicas e que assim, vim aqui recomendar pra vocês. Então o primeiro que eu vou falar é sobre Flores para Algernon, que foi lançado lá em 1966. E antes disso, ele foi lançado em formato de conto, como Charlie e Algernon. Em 66 virou livro. E assim, quando eu vi muitos booktubers falando sobre esse livro, eu pensei que fosse um livro lançado recentemente que tinha feito muito sucesso, mas aí eu fui descobrir que esse livro já é considerado um clássico, né, da literatura norte-americana e que faz muito sucesso, tem adaptação. E assim, foi um livro que me tocou muito, gente. É um livro pesado, mas é um livro que é necessário. E todas as reflexões que são feitas nesse livro são necessárias. O autor desse livro é o Daniel Keyes e que assim acabou comigo. Então, para quem não sabe, Flores para Algernon vai contar a história do Charlie. O Charlie tem 32 anos e a gente vai saber, que a gente vai ver pela maneira como ele fala, ele se expressa, como ele vive a vida dele, que ele tem algum distúrbio ou algum problema mental, mas assim, não fica muito claro, eu acredito, porque esse livro foi lançado lá em 1900, na década de 50, 60, e que não tinham muitos estudos sobre essas questões. Então, o Charlie, ele trabalha numa padaria, ele não lembra dos pais direito, da família direito. E o que acontece, gente? Ele quer ser inteligente. Então, ele entra para uma escola ali para pessoas com necessidades especiais, e ele começa a estudar porque o sonho da vida dele é saber ler, escrever, ser uma pessoa inteligente. E o que acontece, gente? Ele é convocado, ele é selecionado para fazer parte de uma experiência, de um laboratório ali na faculdade, que é perto do lugar onde ele estuda. Então ele vai ser selecionado para fazer parte dessa experiência. E é tudo registrado a partir de como se fosse um diário, um relatório que ele faz diariamente, semanalmente, sobre os avanços dele. Então a gente vê que ele tem dificuldade de ler, ele tem dificuldade de escrever. E quando ele passa por essa cirurgia, por tal cirurgia, que ele tá com muita expectativa, porque ele quer ser muito inteligente, ele quer que as pessoas o admirem. E ao decorrer de todo esse processo a gente vai acompanhar toda a evolução do Charlie e que como ele vai aos poucos ficando inteligente, tanto na parte de leitura, escrita, de fala, de comunicação, mas também ele começa a perceber algumas coisas que aconteciam com ele antes e que ele achava que era engraçado, que eram amigos, pessoas que eram amigas dele, que na verdade as pessoas estavam enxotando ele, estavam humilhando, estavam usando como bode expiatório para fazer maldade com ele. Então essas partes são muito tocantes quando ele começa a contar pra gente pessoas que ele confiava, pessoas que ele considerava como amigos e como essas pessoas o tratam, na verdade. E eles não estavam rindo com ele, mas sim rindo dele, e como eles colocavam o Charlie em algumas situações completamente degradantes. Então a gente vai ver todo o desenvolvimento do Charlie e a gente também vai fazer, eu acho interessante que esse livro faz uma crítica de que ele vai se desenvolver muito intelectualmente, então ele vai estudar muito, ele vai aprender novas línguas, ele tipo assim, sabe falar de tudo, o QI dele vai aumentar demais, sendo que o emocional dele também não acompanha toda a evolução intelectual que é causada depois dessa cirurgia. O emocional dele não acompanha. Então o Charlie, ele tem 32 anos, mas ele não passou por muitas experiências de que um homem adulto de 32 anos teria passado. Então ele vai se apaixonar pela primeira vez, ele não sabe encarar aquilo, ele não sabe como é estar com uma mulher, ele não tem controle de muitas situações, ele não sabe direito como tratar. Então, assim, ser muito inteligente, mas também não consegue, não é apresentado para ele forma de como lidar naquelas situações. Então é uma outra perspectiva que é tratada ali no livro. Então a gente fica muito triste, muito tocada ali com todas as situações que são geradas para ele, que é contado para ele, como que era a vida dele antes, como as pessoas o tratavam. E aos poucos a gente também vai se comover com novas situações que a gente vai voltar a se comover com o Charlie. Porque o Charlie vai se desenvolvendo intelectualmente e tem até uma parte ali do livro que a gente pega um certo ranço pelo Charlie, porque ele começa a ficar muito arrogante. Mas a gente entende tudo que ele tá passando, todas as questões, todos os questionamentos, e é um caos na vida dele.
tudo que vai ser gerado ali no decorrer da história. A gente também vai, também é uma parte que é bastante tocante, tudo que é relacionado à família dele, porque o Charlie, antes dessa fazer essa cirurgia, ele morava sozinho, né? Ele trabalhava numa padaria, e ele não lembrava direito nem da cara dos pais. Então, ao decorrer da história, quando ele começa a aumentar o QI dele, ele começa a lembrar de, claro, como é que era a relação com os pais, como é que a mãe dele o tratava, como é que o pai dele tratava. E ele vai retomar, ele vai em um certo momento ali ter esse comeback ali com a família, que é bastante interessante. Vários questionamentos podem ser feitos ali a partir desse momento, que é de tocar o coração. E assim, gente, é um livro sensacional, é um livro que eu li pelo Prime Reading. Para quem não sabe, eu assino o streaming da Amazon, que é a Netflix, né, da Amazon, e eu tenho direito a frete grátis e ao Prime Reading, que é tipo um Kindle Unlimited, que é onde eles disponibilizam vários e-books ali para quem é assinante da Amazon. Então eu li por lá, está disponível por lá. Então, se você teve interesse de ler esse livro e você é assinante da Amazon, o livro está de graça para você e eu recomendo demais. E assim, você se emociona, você chora, você quer acolher o Charlie, quer ajudar o Charlie de alguma maneira. Então eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. Mais um que eu vou falar para vocês, e foi um livro que eu falei muito pouco aqui no canal. Eu acho que eu cito esse livro umas 2 vezes, e ele foi um dos meus livros favoritos do ano de 2020. E eu estou falando de Passarinha, da Caitlin Erskine. Não sei se é assim que se fala não, mas é um livro de 2013. E assim, gente, o que foi essa leitura? É um livro super curto, tem um pouco mais de 100 páginas. E assim, é de partir o coração. Para quem não sabe, Passarinha vai contar a história da Caitlin, que ela é uma menina de 10 anos, uma criança, e que ela acabou de ter uma perda muito trágica na família dela. E o que acontece, gente, ela está no espectro do autismo, ela tem síndrome de Asperger. Então, síndrome de Asperger, pelo que eu sei, pesquisei basicamente ali por cima, ela está dentro do espectro do autismo, que tem vários níveis. Quando a gente, ela tem 10 anos, ela mora só com o pai, teve uma história X com a mãe que aconteceu, e ela acabou de ter uma perda muito importante na vida dela, e que ela sabe que ela perdeu aquela pessoa e que essa pessoa não vai ter de volta, mas assim, a gente se comove muito com tudo que vai acontecer ali na história. Esse livro, a maior parte dele é feito ali na escola, onde ela vai ter uma orientadora, onde é como se fosse uma psicóloga, mas não é psicóloga, né? Ela orienta ali as crianças da escola, e que ela vai se desafiar a ter novas experiências. Por quê? Quando ela tem dificuldade de fazer amizade, ela tem dificuldade de demonstrar os sentimentos dela, ela entende o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ela não entende. E assim, a gente vai acompanhando tudo na perspectiva dela, de uma criança de 10 anos, e a gente se comove com tudo que acontece. As crianças ali da sala às vezes são maldosas e cruéis com ela, mas ao mesmo tempo ela não consegue entender direito. Ela sabe que o que a pessoa fez foi errado, mas tipo, ela não entende o nível da gravidade. E assim, tem partes incríveis, gente. Passarinha foi uma das leituras que mais me destruíram em 2020, mas é um destruir que, assim, que a gente... É um livro necessário, é um livro que todo mundo deveria ler, é um livro que, assim, quem não entende, quem nunca teve contato com uma pessoa dentro desse espectro, que é algo diferente na vida dela, eu acho que é interessante você começar por uma leitura como essa, onde você consegue entender algumas reações que as pessoas têm, pra gente começar a se engatear, entender melhor algo que no caso é diferente pra gente. Então eu recomendo demais que vocês leiam Passarinha, porque é um livro lindo, lindo, lindo. Você se emociona, você chora com ela, você quer, tipo assim, você quer pegar a Kathleen no colo e levar pra casa e a proteger de todas as maldades do mundo, mas assim, é necessário, eu acho que a criança ela seja inserida no mundo e passe pelas dificuldades, e que as pessoas consigam entender e as pessoas consigam normalizar o que é diferente. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, me ajudou lindo. E, gente, leiam esses livros porque eles são sensacionais.